Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus que quer salvar todo ser humano esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos rezar o Salmo 120 no início deste dia, nesta manhã, no início desta aula. Eu levanto os meus olhos para os montes, de onde pode vir meu socorro? Do Senhor é que me vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra. Ele não deixa tropeçarem os meus pés, e não dorme quem te guarda e te vigia. Oh não, ele não dorme nem cochila aquele que é o guarda de Israel. O Senhor é o teu guarda, o teu vigia. É uma sombra protetora à tua direita. Não vai o sol durante o dia te ferir, nem a lua através de toda a noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele mesmo vai cuidar da tua vida. Deus te guarda na partida e na chegada. Ele te guarda desde agora e para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Do Senhor é que me vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra. Vamos começar então. Estamos na página 593 do Catecismo da Igreja Católica, a partir do número 2276. A eutanásia. Aqueles cuja vida está diminuída ou enfraquecida necessitam de um respeito especial. Vejam, a primeira afirmação. Logo, já é idoso, e na vida idosa estar doente, está na fase terminal, a eutanásia. E o Catecismo da Igreja Católica diz: estes, que o tempo todo cuidaram, que foram filhos, que foram irmãos, que foram tios, que foram pais, que foram avós, precisam de todo o nosso respeito. E o Catecismo diz respeito especial. As pessoas doentes ou deficientes devem ser amparadas, não abandonadas, não desprezadas, não desvalorizadas, não tidas como um peso. Não temos que olhar para elas como inúteis, aquelas que não contribuem para a sociedade. Vejam, para levar uma vida tão normal quanto possível, aqueles, e completar na própria carne e no seio familiar as dores que faltaram a de Jesus Cristo. Nessa dimensão da cruz, na dimensão também do sacrifício, da dimensão da renúncia. Número 2276. Sejam quais forem os motivos e os meios, a eutanásia direta consiste em pôr fim à vida de pessoas deficientes, doentes ou moribundas. É moralmente inadmissível. Veja, é como se fosse, uma limpeza humana social. Veja o que diz o Catecismo da Igreja Católica. Olha, sejam quais forem os motivos e os meios, a eutanásia direta consiste em pôr fim à vida de pessoas deficientes, doentes ou moribundas. E existe até um comitê
de ética e bioética, que aconselha aos familiares, sobretudo quando está, né, em hospitais, em UTIs, em fase terminal, sobrevivendo pelos aparelhos. Há toda uma psicologia do conforto, do consolo, mas orientando para terminar com aquele sofrimento. Ou seja, né, e a linguagem é muito, veja, convincente, prazerosa, porque a pessoa tem direito de morrer, não é, feliz. Ou seja, uma morte boa, uma morte feliz, a eutanásia. Que nada disso, a igreja não aceita nada disso, né? A dimensão do sofrimento, a dimensão da dor, ela por si já não é, purificadora. Ela salva também, não é? E diante de Deus, o homem cumpre não a sua vontade, mas a vontade de Deus, os desígnios. A gente sabe que diante do sofrimento e da dor, a pergunta por que comigo não nos dá, veja, a resposta. Mas para quê? Para quê? Que lição? O que Deus quer permitindo esta situação, veja, essa circunstância, muitas vezes esse absurdo na minha vida, essa tragédia na minha vida? E Deus vai dando a resposta. Assim, uma ação ou uma omissão que em si ou na intenção gera a morte a fim de suprimir a dor, constitui um assassinato gravemente contrário à dignidade da pessoa humana e ao respeito pelo Deus vivo, seu Criador, o autor da vida. Desde os antigos, a consciência é essa. Deus é o dono da vida. A minha vida não me pertence. A minha vida pertence a Deus. Esta é a leitura. Então, só Deus me dá a vida, só Deus tira a minha vida. Por isso o Catecismo da Igreja Católica, não é? Pode ter o comitê bioético, ético, pode os maiores e melhores profissionais. O Catecismo diz que é assassinato. Veja. E dos que amam. Por simplesmente não aceitarem a dor, o sofrimento. Por não contextualizar, fazendo outra leitura. Não ter a capacidade, não é? Em última análise, não tem a fé. E se deixa enganar e iludir por estas ideologias e tendências capitalistas. O erro de juízo no qual se pode ter caído de boa fé não muda a natureza deste ato assassino, que sempre deve ser condenado e excluído. Veja o que o Catecismo está dizendo, né? Veja, esse juízo, que é um erro, no qual se pode ter caído de boa fé. Eu agi com a boa fé. Eu agi com a boa intenção. Aqui no Nordeste, nós dizemos assim, de boas intenções o inferno está cheio. Não é? A gente pode acompanhar na história os maiores ditadores, os maiores violentos, cruéis, que cometeram as piores tragédias no mundo, na história. Eles eram convencidos que tinham boas ideias. As suas ideias eram boas e as melhores.
e convenciam as pessoas. A gente tem um exemplo áureo de Adolf Hitler, não é? Ele estava convencido da sua maldade e que a maldade não era maldade, mas era uma bondade, porque pensando numa raça ariana, de purificar, veja, e convencia milhares de pessoas. Atenção aqui. 2278. A interrupção de procedimentos médicos onerosos, vejam, perigosos, extraordinários ou desproporcionais aos resultados esperados por ser legítima. Olha aqui, veja. E tudo envolve o dinheiro, né? De fato, é o Deus, o daimon, o capitalismo, não é? Veja, muitas vezes, clinicamente, a medicina diz, não tem jeito, esse não volta, só o milagre. E a esperança é a última que morre, e nós acreditamos em milagre, porque nós acreditamos no Deus vivo. Veja. Mas os ateus clínicos dizem, não vale mais a pena, porque está sobrevivendo sobre os aparelhos, já está morto. É a força do aparelho. Mas qual é o aparelho que consegue manter a vida? Nenhuma técnica consegue manter a vida. Não é porque a pessoa está na UTI, não é? Aspas, sobrevivendo sobre os aparelhos, que tirando os aparelhos ele está morto. Pode morrer sem o auxílio da técnica, do suporte, do paliativo. Mas nós acreditamos no Deus vivo. Uma família cristã, católica, não pode jamais, por questões onerosas, por dinheiro, logo se convencer que não tem mais jeito e mandar desligar os aparelhos, ou seja, eutanásia. Ele merece, nos últimos dias, uma morte feliz, uma morte boa, porque foi uma pessoa boa, foi uma pessoa trabalhadora, foi um bom pai, foi um bom filho, foi um bom esposo, um bom avô, enfim, e merece agora, veja o erro da interpretação, merece agora morrer sem sofrer. Qual é a morte que não sofre? É aquela que você vai dormir e não acorda, não é? E a gente não sabe o que aconteceu durante ali o sono, o percurso, a gente não sabe. Só pertence a Deus. O último suspiro, o último fôlego só depende a Deus. E eu não tenho que intervir no designação do Criador. É porque ela foi boa, porque uma pessoa boa, ela tem direito de viver até a permissão de Deus, entendeu? Porque não são os aparelhos que sustentam, jamais. Vamos avante. É a rejeição da obstinação terapêutica. O catecismo chama obstinação terapêutica. Não se quer dessa maneira provocar morte. Aceita-se não poder impedi-la. As decisões devem ser tomadas pelo paciente, se tiver a competência e a capacidade para isso. Mas não tem. Não tem. Não é? Já está entubado, já está vivendo sobre os aparelhos. Veja, não tem nenhuma consciência, nem fala. Como é que tem capacidade psíquica, não é? Racional de tomar essa decisão?
E o pai e a mãe, o esposo, a esposa, os filhos não são donos da vida. Não pode tomar por ele. Não é? Eu acho, eu penso, pelo que eu conheço, ele queria isso, gostaria disso. Não. Não tem que tomar essa decisão. Não é? Então você quer ser Deus, você quer ser deusa, tomando esta decisão. Ninguém é capaz. As decisões devem ser tomadas pelo paciente, como diz o Catecismo da Igreja Católica. Caso contrário, pelos que têm direitos legais, respeitando sempre a vontade razoável e os interesses legítimos do paciente. E aqui é muito. As condições são difíceis e complicadíssimas para alguém tomar uma decisão dessa. 2279, mesmo quando a morte é considerada iminente, os cuidados comumente devidos a uma pessoa doente não podem ser legitimamente interrompidos. Vejam, o emprego de analgésicos para aliviar os sofrimentos do moribundo, ainda que com o risco de abreviar seus dias, pode ser moralmente conforme à dignidade humana, se a morte não é desejada, nem como fim, nem como meio, mas somente prevista e tolerada como inevitável. Os cuidados paliativos constituem uma forma privilegiada de caridade desinteressada. Por esta razão, devem ser encorajados, ou seja, seguir até o fim. Seguir até o fim. Não é? E é interessante porque a gente tem vários relatos, muitos, dezenas de centenas de relatos que é neste curto período final, não é? que acontece o milagre do auto-perdão, aceitação, veja, da reconciliação, da amorização, da reconciliação também dos que cuidam, esposo e esposa que passaram a vida toda de traições, veja, de discussões, de separações. E é neste momento, na iminência da morte que acontece os melhores, veja, entendimentos da condição divina. Ontem eu estava assistindo um filme chamado Agostinho, Santo Agostinho, não é? O quanto sofreu a mãe dele, Mônica. Mônica era uma mulher forte, firme, decidida, de fé, cristã. Não é? O pai, o esposo dela não era, e o filho também. Depois, tardiamente, veio se converter Agostinho. Mas o pai, não é, que é o esposo de Mônica, a vida toda de traições, de jogos, de bebedeira. Uma vida totalmente, não é, devassa, pervertida. E no final, que ele estava doente, não é? Foi acontecendo o processo de conversão. Ele no quarto, na cama do casal, e ela cuidando dele. E uma coisa bonita, né, que eu não sabia, que as biografias não citam esse detalhe, não contam, é que ela disse uma coisa bonita, que ele pergunta: por que eu passei a vida toda te fazendo mal, te prejudicando, te traindo, sendo ignorante, e você não me abandonou, esteve sempre ao meu lado? E Santa Mônica diz: eu aprendi a te perdoar. Veja, não entrou num costume de perdoar, mas aprendeu a perdoar e amá-lo como ele é, ela disse.
amá-lo. Não é? É uma frase áurea que quando a gente não consegue que a pessoa tome consciência, com a fala da gente, a gente fala com Deus. Veja, fala com Deus. E pede a fortaleza a Deus para suportar, a fortaleza para aguentar. E foi isso que Santa Mônica fez. Fez com o esposo e conseguiu a conversão dele. Narra a biografia que ele pediu, não é, pela vida de testemunho dela, de firmeza, firme e forte, fiel e feliz, não é? De firmeza, ele pediu o batismo. Depois foi a luta toda com o filho. Não é? O esposo morreu cristão, morreu salvo, e com o filho agora. Né? O quanto Agostinho não a fez sofrer, e ela aguentou tudo. Aguentou. A tal ponto a conversão. Eu aprendi a te perdoar. Veja. E é neste processo final da vida que a ficha cai, que a existência vem com mais rigor e vigor e faz a gente entender, e acontece, não é? A coisa mais plena, que é a reconciliação. Tá certo? Vamos para o segundo tema desta aula, o suicídio, que tem 4 números, a partir do número 2280. Cada um é responsável por sua vida diante de Deus, que lhe deu e que dela é sempre o único e soberano Senhor. Veja, é interessante essa primeira afirmação aqui. Cada um é responsável. Então eu quero dizer que a primeira pessoa, veja, a última pessoa e a única pessoa responsável por sua vida diante de Deus é você mesmo, é você mesma. Não delegue isto a ninguém, se não permitir que de fato Deus tenha poder sobre ela. A minha vida está sempre segura em vossas mãos. É o que reza o salmista, não é? Não delegar. A minha vida não depende, veja, eu agradeço. Mas a minha vida não está nas mãos de minha mãe e de meu pai. Não poderá estar na mão do esposo nem a esposa. Não poderá estar nas mãos dos filhos, ou do irmão, ou de um parente, ou de uma pessoa muito boa, de um cuidador ou cuidadora. A minha vida não está nem nas minhas mãos. Atenção, cristão católico. A sua vida não pode estar nas suas mãos. A sua vida está nas mãos de Deus. Veja. Ela é sempre, veja, Ele é o único e Senhor soberano da sua vida. Devemos receber a vida com reconhecimento e preservá-la para honrar, veja, para a honra dele e salvação de nossas almas. Quando eu cuido bem da minha vida, veja, quando eu peço sabedoria a Deus para cuidar, para proteger, para preservar, e cuidando da minha vida, cuido também dos outros, eu estou honrando a Deus. Eu estou dizendo a Deus, com esta minha ação, com este meu ato, que Ele é o Senhor da minha vida. Veja, e a salvação da minha alma. Somos os administradores e não os proprietários da vida que Deus nos confiou. Pronto, já disse tudo. Se terminasse aqui, não é? Somente no primeiro número deste subtítulo, o suicídio. Eu sou administrador da minha vida e não posso delegar a ninguém que administre a minha vida. Porque o proprietário dela é Deus. Não podemos dispor dela.
ao nosso bel prazer. Veja. E é interessante que aqui dá a resposta de um outro item, da terceira aula de ontem, do Catecismo da Igreja Católica, o aborto. Qual é o pano de fundo do aborto para que a mulher tenha o direito do aborto? Porque o corpo é dela. Não. A minha cabeça não é minha, o corpo não é meu, cada membro não é meu. A minha psique não é minha, veja, o meu bio não é meu, o meu zoé também, a minha alma não é minha, pertence a Deus. Isso em matéria fisicamente. Então não existe razões nem para matar pelo aborto, nem para matar pela eutanásia, e nem para me matar em suicídio. Não existe. 2281. O suicídio contradiz a inclinação natural do ser humano a conservar e perpetuar a própria vida. Esse instinto da preservação, não é? E também o desejo da longevidade. Da longevidade. Querer viver, não é? E querer viver bem. Isso hoje que o mundo chama de qualidade de vida no bem-estar. É gravemente contrário ao justo amor de si mesmo. Ofende igualmente ao amor do próximo, porque rompe injustamente os vínculos de solidariedade com as sociedades familiar, nacional e humana, as quais nos ligam muitas obrigações. O suicídio é contrário ao amor do Deus vivo. Ou seja, é uma perda total de sentido em todas as dimensões, em todas as esferas e biosferas da nossa vida, da nossa história, da nossa existência. 2282. Se for cometido com a intenção de servir de exemplo, principalmente para os jovens, o suicídio adquire ainda a gravidade de um escândalo. A cooperação voluntária ao suicídio é contrário à lei moral, né? Se você sabe, dita pela pessoa, a intenção, não é, de morrer, de cometer suicídio, e você colabora, até mesmo indiretamente, com a sua passividade, pecado de omissão, não conta a ninguém e a pessoa comete, você, não é, está também cometendo um assassinato. Não é? Diferentemente, você tem a consciência que fez tudo para impedir, certo? Distúrbios psíquicos graves, a angústia ou medo grave da provação, do sofrimento ou da tortura pode diminuir a responsabilidade do suicídio. Ou seja, são os condicionamentos, não é? Os traumas, os bloqueios, as neuroses, as psicoses, enfim. O Catecismo coloca a angústia, o medo, não é? São condutores, condicionadores, veja, que diminui. É justamente aqui que a igreja, no tempo foi desenvolvendo até mesmo uma filosofia antropológica, não é? Uma teologia antropológica para entender que na maioria dos casos existem esses condicionamentos. Que outrora, na Idade Média, não se tinha perdão, não é? Ia logo para o inferno, não é? Veja, hoje não. Hoje a igreja repensa. E desde Santo Agostinho que a igreja vem repensando para colocar isso como doutrina, como também a sua lei canônica, não é? Existe uma cena
também outro exemplo de Santo Agostinho, mas Santo Agostinho teve muitos discípulos, seguidores, porque desde o tempo de jovem ele foi, né, orador, advogado, então tinha a arte da retórica, da oratória, o convencimento pela palavra. Quando falava nos tribunais, nos palácios, nos fóruns, encantava, né? Então atraía muitos curiosos, também seguidores, discípulos. E caminhando com um, né, em uma tarde, eles presenciaram o suicídio, um jovem pulando de uma ponte, né? E naquela época, estamos aqui no século IV, não é? O discípulo, porque todos os escritos falavam que para aquele não existiria a salvação. E ele perguntou, para este existe salvação? E Santo Agostinho, já no século IV, veja, diz, olha, no íntere, no espaço da ponte para o chão, né, para a pedra, só pertence à pessoa e a Deus. É o foro íntimo, não é? Deus é que conhece o âmago da pessoa, as causas, os motivos pelos quais a pessoa fez isso, se desencantou pela vida. E o Catecismo coloca justamente isso no número 2282. Por fim, 2283 diz: não se deve desesperar da salvação das pessoas que se mataram. Olha aqui, tá vendo? Não se deve. Deus pode, por caminhos que só Ele conhece, dar-lhes ocasião de um arrependimento salutar. Salutar. Simplesmente dizer, meu Jesus, misericórdia. Ele salva. A igreja ora pelas pessoas que atentaram contra a própria vida. Não é? Pode-se rezar missa, padre? Pode. Pode pedir oração aos crentes, à igreja? Pode. Deu para entender a doutrina? Vamos ver quantos minutos já temos. Então, deu para fazer essa aula. 35 minutos. Eu quero fazer sempre aulas assim. E 35 porque quem retomar, se você quiser, não é, retomar a aula, estudar, lendo o catecismo, não fica uma aula muito extensa. Lembro-me que fiz uma ontem de 1 hora, certo? Quando voltar com a segunda aula, ainda hoje, depois de 10 a 15 minutos, eu volto com a segunda aula, ainda hoje. Voltarei com o segundo inciso. Quem está com catecismo fala o respeito à dignidade das pessoas, certo? E este inciso é pequeno. Se a gente não delongar, dá para fazer em uma aula, certo? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.